Mas você começou como? Você já começou a fazer coisa pra internet? Como é que foi isso? Como é que aconteceu isso Foi pra o você? seguinte, Você quer lá desde o início? Pode ser. Tá. Gostamos. Tá, minha história é muito legal e ela, ó, pra você que tá aí, que você tá precisando de um up, você tá precisando de uma motivação, olha, ouvir minha história é muito bom. É o seguinte, o que que aconteceu? Eu fiz letras na UFMG em Belo Horizonte. Desde o primeiro período da faculdade, eu trabalhei. Trabalhei em quê? Em pré-vestibulares. Então, eu me formei já com uma experiência de 4 anos. E eu sempre fui apaixonada pelo palco e pelo português, mas muito também pelo palco. Tanto é que eu fui dar aula em pré-vestibulares, eu não fui dar aula em colégio, porque no pré-vestibular você pode dar show. Só tem que 500 alunos. isso, tem plateia, né? Plateia não tem mais assento, inclusive. Aí tá, beleza. Então, eu me formei já com 4 anos de experiência. E assim que eu me formei, os lugares começaram a vir muito atrás de mim, lá em Belo Horizonte. E ganhava bem, o lugar pagava bem, tava tudo maravilhoso. Só que as pessoas começaram a me demitir muito. E não era me demitir com 3 meses porque eu era incompetente. Não, eu era demitida depois de 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano. Por quê? Porque eu gerava problema para os demais professores, porque começava uma senhora comparação entre a minha aula e a aula deles. E quando eu ia dar aula, você falou muito bem, 200 alunos na turma, eu colocava 200 alunos em pé cantando o funk da crase. E o cara que estava lá do lado dando aula de geografia não conseguia dar aula. E os alunos do período da noite iam de manhã para assistir a aula da professora doidona. Estão me entendendo? E aí a cantina não conseguia ter pão de queijo, que mineiro gosta de pão de queijo, suficiente para sanar a fome de 50 alunos a mais. Então eu era um problema ambulante. E eu era aquele típico professor que, se saísse, levava os alunos com ele. Entendeu? E eu fui demitida 10 vezes. Eu trabalhei em 13 lugares, fui demitida de 10. Um era meu e o outro quebrou. Ou seja, só um lugar não me demitiu Que foi o seu. na minha vida, que foi o outro. Você também Você perdeu faz... a conta. ela é boa em português, né? Ela é muito boa em Já português. deu pra ver. Então, tá. E aí, quando eu percebi isso, que eu tinha essa força de levar os alunos comigo, eu falei, cara, eu vou abrir o meu. Aí eu abri um cursinho voltado de redação para vestibular, voltado para alunos ricos. Porque eu aprendi uma coisa nessa vida. Ou você ganha dinheiro com o pobre, ou você ganha dinheiro com o rico. A classe média pede muito desconto. Ninguém merece, entendeu? Então, eu foquei no aluno rico. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para alugar uma sala grande. Então, eu colocaria poucos alunos em uma sala pequena, no estilo cursinho de inglês. 10, 12, 15 alunos no máximo. E comecei ali, eu dava aula particular também, e o povo me ligava querendo aula particular, eu já dava aula particular, sei lá, 4 anos, e eu falava, querida, abri um cursinho, não vai ter como. Não. E eu não tinha aberto nada, na verdade, eu tava olhando para alugar ainda. E para te falar a verdade, não tem vaga. Como assim, professora? Não tem vaga. Talvez surja vaga numa turma de quarta-feira. Gente, eu não tinha um aluno inscrito. Entendeu? Essa coisa aí de escassez, de Érico Rocha, eu já fazia há muito tempo. Muito tempo, na cara de pau. Aí, não tem, professora? Não tem. Mas me dá seu nome aí que eu vou colocar na lista de espera. A lista de espera era a lista Era de... quarta-feira à tarde. Ou seja, eu formei a minha primeira turma mentindo. Azar. Uai, eu não tava fazendo mal pra ninguém, né não? E aí, Formou turma, tá formei a turma. Enfim, e aí eu era tão cara de pau, gente, que com a Não turma... usou de violência. Exatamente. Só fui um pouco politicamente incorreta, mas isso eu sou mesmo, e azar. A lista de espera era pouca espera. Exato! Não prejudiquei ninguém. Não prejudiquei absolutamente ninguém. E eu era tão cara de pau que aí eu abri a primeira turma de quarta com a apostila de xerox mesmo, sabe? Assim, e tal. E aí, com o povo de quarta, eu falava, gente, eu tava na turma de sexta. Vocês não acreditam o que aconteceu na sexta. Parará, inventava. Não tinha turma de sexta. Uma puta contadora de caso eu era. Aqui, ó. E tá aí, mineira e tal. E assim fui, até que eu me vi com 12 ou 10 turmas, não me lembro, 12 ou 10 por aí, 11 turmas, se eu não me engano. E uma lista de espera de 2 anos. E cobrando caro, mas cobrando caro, e dando um puta resultado que me gerou ler nas 2 mãos. Por quê?
Porque eu podia, olha, eu poderia estar na Europa, nos Estados Unidos, onde fosse, de férias, viajando. Chegava a redação de aluno pelo WhatsApp. Eu parava o que eu estivesse fazendo, porque eu cobrava caro. Então, esse aluno tinha a minha alma. Era uma época em que eu nem conseguia me relacionar direito, assim, de namoro. O aluno levava a minha alma mesmo, claro, né? Porque a gente estava pensando no quê? No Pix de cada dia. Né? Na época não era Pix, mas tudo bem, no cheque, na transferência e tal. E fui. Um belo dia eu olhei pra mim, aí que entrou o Instagram. Um belo dia eu olhei pra mim em 2014 e falei, tá, 2 anos de fila de espera, não quero me casar, não quero ter filho, porque qualquer mulher mais normal na minha posição daria um jeito de se casar e ter filho. Tava na hora, tava ganhando bem. Eu viajava pro exterior em quase todos os feriados, ia sozinha, várias histórias estão aí no livro aí que eu dei pra vocês. Eu viajava o mundo sozinha, tava curtindo a vida. Não falei, mas vou ficar nessa até quando? Preciso evoluir. E Belo Horizonte não me dava mais oportunidades para evoluir. Eu não queria abrir uma franquia, tipo Number One, porque a minha experiência com os demais professores foi muito negativa. Então, eu não queria nada em que houvesse outros professores. O meu cursinho era só eu. Eu, a faxineira e a mulher da contabilidade. Acabou. Nem secretária eu tinha, eu fazia tudo. Louca. Aí,